Olá, boa noite. Quarta-feira, 27 de junho. Eu sou Ariana Fonseca e está começando mais uma edição do FURB Notícias. Restaurar um patrimônio histórico requer muito cuidado e precisa passar por um longo processo legal. E aqui em Blumenau não é diferente. Veja na reportagem de Jorge Guedin. Em regiões como a Vila Itopava, em Blumenau, cenários bucólicos como este são bastante comuns. Mas nem todos sabem o trabalho que dá para preservar a casa que compõe essa paisagem. Construções no estilo enxaimel são herança dos colonizadores alemães. Esta aqui tem cerca de 100 anos. A data exata ninguém sabe, mas os vizinhos acreditam que seja uma das primeiras casas erguidas por aqui. A família da Bruna, professora de veterinária da FURB, comprou a propriedade há 2 anos. Agora o desafio é restaurar a casa que até então era alugada. E essa casa a gente sempre achou muito linda, sempre, desde a infância. A gente tem aquele sítio lá embaixo, eu passava aqui na frente, eu achava muito lindo. E agora é nosso. E surgiu a oportunidade da gente mexer aqui para usar como final de semana. O objetivo não é morar, quem sabe, né? Daqui a um futuro próximo, talvez, mas a ideia é vir final de semana, porque a gente adora e é um refúgio, né, para relaxar, e também é gostoso a gente mexer, fazer em cima do que é nosso. Para trazer de volta as características originais do imóvel, eles foram atrás de gente especializada em reforma, e aos poucos o reboco dá espaço aos tijolinhos. E as camadas de cera revelam os tons de madeira do piso. Então tem muito trabalho aqui, desde o telhado, a parte estrutural por fora ainda está coesa. Nós vamos basicamente fazer uma revitalização da parte estrutural e dentro fazer todo o restauro de piso, de parede, de pintura, as quadrias de janelas e tudo mais. Como a casa não é tombada pelo patrimônio histórico, o antigo morador fez várias alterações no imóvel. É o processo de tombamento que garante a preservação de bens que contam parte da nossa história. É o caso desta outra casa em Chaimel, a escola número 1, no bairro Itopava Central. Atualmente, em Blumenau, há cerca de 200 construções tombadas ou em processo de tombamento. Esse número não é exato, porque às vezes a gente está estudando uma determinada região e encontra edificação que tem relevância para o município, para a história, né, daquela região, e ela acaba sendo incluída nesse cadastro. Hoje, 3 órgãos são responsáveis por cuidar do processo de tombamento. Em nível nacional, o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Em nível estadual, a Fundação Catarinense de Cultura. E em Blumenau, é a Secretaria de Planejamento Urbano. Para ser considerado tombado, o imóvel precisa passar por um processo de análise. São feitos estudos da região onde essa edificação encontra, a localização, o seu entorno, qual a relevância dela para o desenvolvimento do município, se, por exemplo, teve algum habitante de importância para o município, como, por exemplo, o Fritz Miller ou demais pessoas notórias para o desenvolvimento da cidade, as características arquitetônicas, o período de construção e a própria família que edificou ali na edificação. Quando o imóvel é tombado para se fazer uma reforma, o proprietário deve procurar um profissional habilitado para fazer a restauração e depois encaminhar o projeto aqui para a prefeitura, que vai analisar o processo de restauro e principalmente se pode ser feita alguma alteração. É o que está acontecendo com essa casa tão imponente de cor azul, mas já desbotada pelo tempo. Construída em 1932, num terreno de quase 2.000 metros quadrados, é uma das mais que chamam a atenção no bairro Bom Retiro. Ela serviu de residência para uma das mais importantes personalidades da cidade, a filha de Hermann Ehring, um dos fundadores da empresa de malhas que leva o sobrenome da família. O casarão tem 3 andares, mais de uma dezena de cômodos e 700 metros quadrados de área construída. Está vazio há cerca de 12 anos e viu surgir nas paredes, principalmente no lado de fora, as marcas da falta de manutenção. Agora, um grupo de empresários e arquitetos resolveu restaurar a construção, que é tombada como Patrimônio Cultural de Santa Catarina. Ela vai sediar uma mostra de arquitetura que percorre todo o sul do Brasil. É a primeira edição num patrimônio histórico. Eu visitei um amigo meu em Piracicaba, que ele fez um patrimônio histórico lá em 2016, e eu achei bem interessante a conversa que tive com ele de restaurar uma casa que está, no caso dessa aqui, há 12 anos sem utilização nenhuma e se deteriorando. Então
uma mostra num patrimônio assim, que está abandonado, ele vem recuperar esse patrimônio para o bairro e para a sociedade. O evento acontece em outubro, por isso o imóvel precisa estar restaurado até lá. Praticamente toda a casa vai ser preservada, sendo a restauração feita de acordo com aquilo que a casa pede, né? Seguindo os padrões assim, da casa e da construção que é da época passada. Em julho, agosto, setembro, toda a parte de restauração da própria casa, tanto da parte externa quanto interna, esse quebra-quebra todo que a gente fala, né? Então, para no final de setembro já estar entregue todos os espaços prontos e na primeira semana, segunda semana de outubro, ser aberto ao público a mostra. Um trabalho tão longo quanto cuidadoso para garantir que essas paredes continuem preservando parte importante da nossa história por muitos anos. Isso é para valorização, né, para gerações futuras e para a história de Blumenau, onde que eles tenham esse cuidado, né, e que a gente sempre venha pelas casas ver toda a história de Blumenau. Os alunos do 5º semestre do curso de Psicologia da FURB promovem nesta quinta-feira a atividade Psicanálise em Extensão. O repórter Jorge Guedin traz mais informações. Nesta quinta-feira ocorre a atividade Psicanálise em Extensão. Para falar sobre o assunto, eu entrevisto a professora Carla Regina, ela que vai comentar um pouquinho mais sobre essa atividade. Professora, qual que é o objetivo dessa Psicanálise em Extensão? Então, é justamente que os alunos, depois de 2 semestres percorridos por essa disciplina, que é uma das disciplinas transmitidas e ensinadas no curso de Psicologia da FURB, possa produzir um texto. Então, a turma, esse ano, as turmas é uma novidade, são 2 turmas juntas, do 5º matutino e noturno, escolhem um tema gerador. No nosso caso agora, dia 28, é Psicanálise e Psicologia e Desenvolvimento em Diálogo, à medida que esta turma se interessou em ver as passagens importantes que um humano passa ao longo de uma vida e o que a psicologia do desenvolvimento dialoga e o que se distancia da psicanálise, que trabalha com a ideia de que um bebê nasce, mas precisa de acontecer algumas coisas para ele virar gente ou humano, seguir o processo de humanização, que a gente sempre está em andamento, né? E a outra turma, muito movida pela sociedade do espetáculo, das imagens, né, que é uma questão hoje, tá bem que a imagem sempre nos antecipa e diz, mas eles querem saber o que o WhatsApp nos enlouqueceu tanto, né? O Tinder, outros aplicativos, que é um modo de relação, é a carta de antigamente, mas tem as suas especificidades. Então, a turma noturna, alguns acadêmicos vão produzir um texto. O que acontece com essa disciplina, essa disciplina com essa atividade, que psicanálise e extensão tem toda uma história, que é poder dizer que esse ensino da psicanálise, ou um psicanalista pode estar na rua, pode estar para além do consultório, que era muito tradicional, marcar um psicanalista no consultório, mas ele também anda nas ruas e um pouco em extensão é isso, estender para outros lugares. E é uma atividade que acontece há anos e, por algum motivo, da ordem do desejo de todos, acadêmicos, professora da disciplina, envolve pessoas já formadas, profissionais da psicologia de anos, do serviço social, de outras áreas, que acaba vindo e sendo, apesar de ser noite fria, inverno, né, sendo acalorada a discussão. É algum mistério que a gente não sabe dizer, mas vêm convidados para debater, para valorizar a autoria de um texto. Então, são acadêmicos que a função da produção desse texto é fazer uma alteridade, uma experiência narrativa entre o texto dado pela professora, o que a professora disse de psicanálise, mas o que eles, entre o texto e a aula, podem produzir. E vamos combinar que numa era de tanta informação, brota poucos pensamentos, né? Então, essa atividade ousa produzir pensamentos entre os acadêmicos, os convidados, que é aberto a todos, de todas as áreas, que por aí tem essa interrogação dessa edição da Psicanálise e Extensão, né? Aberto de todas as áreas também, mas também a comunidade está convidada para participar. Isso, um adolescente, um adulto, um jovem, um senhor, uma senhora mais velha, que eu já nem sei mais qual que é o nome, porque está aumentando a longevidade e as passagens, vai ter um texto até, inclusive, sobre isso. Tem tempo de desejar aos 70, aos 80, tem, né? Então, são vários textos muito bons que qualquer pessoa pode chegar aí, no auditório do Bloco J, super conhecido.
às 18 horas, com uma atividade cultural, depois a mesa de abertura e a sequência dos trabalhos dos acadêmicos que quiseram, então, apresentar. Então, isso, obrigado por me corrigir, a comunidade externa também não só de outras áreas, mas qualquer pessoa que esteja aí livre na quinta-feira à noite está convidada para vir. É só sentar e participar. Não precisa se inscrever? Não. Geralmente é lotado o auditório, mas tem lugar sempre para mais um, ainda mais no inverno, né, gente? Obrigado, professora, pela entrevista. Lembrando, então, mais uma vez que a atividade acontece nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde, no auditório do Bloco J, no Campus 1 da FURB. Jorge Guedin para o FURB Notícias. E agora é hora de conhecer os benefícios de mais uma espécie de planta medicinal, aqui no quadro de saúde do FURB Notícias. Olá, no Dicas de Saúde de hoje nós vamos falar sobre uma planta que é chamada de melissa ou erva cidreira. Esta seria a verdadeira erva cidreira, que é de origem europeia e que tem seus estudos bastante comprovados na literatura. Ela se chama Melissa officinalis, por ter seu uso nas farmacopeias da Europa desde a Idade Média. Essa planta tem suas principais indicações como sedativa, calmante e digestiva. E alguns estudos mostrando também a atividade do seu extrato aquoso no tratamento do vírus da herpes labial. Então essa planta, muito conhecida, utilizada pela população, ela é bastante confundida com outras plantas que também já foram citadas aqui no Dicas de Saúde, que é a Lípia alba e o capim-limão, por causa exatamente do seu cheiro cítrico. No Brasil são catalogadas mais 17 espécies com o nome popular de cidreira, porque todas elas lembram esse cheiro cítrico. E praticamente todas elas, pela concentração de citral, acabam tendo seu efeito sedativo bastante pronunciado. Como contraindicações da melissa, existem relatos que ela pode diminuir o efeito dos hormônios da tireoide, então ela é contraindicada para pacientes que fazem tratamento ou possuem hipotireoidismo. A gente volta com mais uma edição do FURB Notícias amanhã às 9 horas da noite. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais e baixe o aplicativo da FURB TV no seu celular. Uma boa noite a todos.